Bom, pessoal, então estamos já aí gravando, tá? Então, como eu estava falando, o Databricks, ele é uma plataforma, tá, unificada para análise de dados, ciência de dados e engenharia de dados, tá? Então, aqui dentro da versão Community, a gente não vai conseguir ver todas as features que a gente tem dentro do Databricks, como, por exemplo, o gerenciamento de modelos dentro do MLflow, AutoML, tá? Outras ferramentas ali de engenharia de dados, todas as funcionalidades do Dash que a gente tem dentro do Databricks, mas aqui na versão Community a gente consegue fazer muita coisa, tá? É uma plataforma baseada no Apache Spark, tá? Então por isso que tem ganhado bastante popularidade, como eu falei lá atrás, dentro do setor bancário e várias outras empresas aí que trabalham com grande escala de dados, tá bom? As principais funcionalidades, a gente tem, como eu falei, né, funcionalidades para engenharia, ciência de dados e análise de dados, tá? Então, em termos de engenharia de dados, né, que foi até algo que eu também tive já um pouco de experiência, a gente tem ferramentas dentro da plataforma para a gente conseguir construir pipelines e monitorar pipelines de dados, tá? A gente tem várias ferramentas também para machine learning, então eu tenho lá o MLflow, que eu consigo versionar modelo, eu consigo controlar todo o ciclo de vida de um modelo, ou seja, desde o versionamento ali da criação do modelo, dos experimentos, né, na etapa de experimentação, até o deployment desse modelo. Então, eu consigo, dentro de uma ferramenta, gerenciar todo o fluxo de um modelo. E também eu consigo criar ali testes automatizados de AutoML, tá? É muito bacana aqui também, porque ele permite a colaboração ali de notebooks ali em tempo real, tá? E o notebook aqui, diferentemente ali, por exemplo, do Jupyter Lab, do Jupyter Notebook, o notebook aqui ele é versionado, tá? Então, você tem ali as versões a cada save ali, né, que você vai tendo dentro da plataforma, e aí você vai conseguir recuperar uma determinada versão ali daquele notebook. Então, isso é bem interessante. Outro ponto bacana também é que não importa ali qual a cloud que você vai ter na sua empresa, tá? Então, seja AWS, Azure ou Google Cloud, você vai conseguir integrar o Databricks com essas ferramentas. Para que a gente dê agora uma breve explanação sobre a ferramenta, tá? Então, a gente tem aqui alguns botões, né? Então, aqui o Workspace, que é basicamente onde a gente vai ver aqui os usuários e os notebooks, tá? Então, se a gente estivesse aqui trabalhando numa empresa de fato, a gente iria ter aqui um repositório com vários usuários ali daquela empresa, e eu poderia clicar no repositório ali e poderia ter, né, a visibilidade das aulas ali que foram criadas por aquela pessoa, tá? A gente tem aqui uma aba de recentes, né, que são notebooks que eu acessei recentemente. Se eu quiser fazer alguma pesquisa dentro do meu workspace aqui também, eu tenho um catálogo também de dados, tá? Então eu subi há pouco aqui essa tabelinha, tá? Então aqui vai estar basicamente todo o data lake ali da empresa, tá? Que a gente vai conseguir acessar, tá? Então a gente vai ter o esquema e aqui a gente vai ter as tabelas, tá? Quando a gente clicar nas tabelas, a gente vai ver aqui o esquema, tá? Provavelmente essa tabela aqui ela foi deletada, porque o meu cluster ele deve ter caído, tá? Isso aí é uma limitação que a gente tem aqui dentro do community, tá? Mas, não caiu, né? Mas geralmente ele às vezes cai, tá? O cluster, se ele tiver inativo, ele vai ser dropado e você tem que criar outro cluster, tá? E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Então aqui eu tenho a tabela, né, que eu criei, dentro do esquema default, tá? Eu posso criar aqui um esquema se eu quiser, e aqui eu tenho todo o esquema da minha tabela, tá? Então aqui eu tenho a coluna, o tipo da coluna, e aqui se eu quisesse colocar alguma documentação, um descritivo, né, dessa coluna, eu poderia também inserir, tá bom? Então tem bastante coisa aí, né, pra gente brincar dentro dessa coluna, tá? Aqui ele mostra pra gente um sample do dado, tá? Então eu tenho aqui uma amostra aleatória do meu conjunto de dados. Beleza. Aqui se eu fosse criar workflow, tá? Mas a gente já vê essa mensagem aqui, né? Então o workflow seria basicamente aquela parte que eu falei, se eu quisesse criar pipelines de engenharia de dados aqui dentro do Databricks, mas eu não tenho acesso a isso por conta da versão que eu estou usando aqui do Databricks, tá? Eu tenho um community aqui também, tá? Aqui no community, desculpa, no compute, eu posso criar um cluster, né? Que aí basicamente um cluster pensa de fato, né, num cluster de computadores, tá? Então eu vou setar aqui, vou definir um cluster de computador
para que eu consiga rodar, né, o meu notebook, tá? Então, ou seja, eu não vou usar a minha capacidade computacional para fazer uma execução aqui dentro do ambiente do Databricks, respondendo uma pergunta também ali que vocês fizeram, tá? Não que o Colab vai usar a nossa capacidade computacional local, tá? Mas, por exemplo, existe já uma diferença aí, né, do ponto de vista do que a gente vai poder estar gerenciando em termos de capacidade computacional no Databricks e no Colab, tá? Outras coisas também, como vocês viram aí, é que o Databricks ele é mais completo do que o Google Colab, tá? Então, seja para, se eu estou pensando, por exemplo, numa perspectiva colaborativa de trabalho, ele tem mais possibilidades, seja se eu estou pensando, por exemplo, na parte da modelagem em si, né, do modelo, do versionamento do modelo, do stage do modelo, então ele vai ser mais completo também nesse sentido, tá? Aqui tem uma etapa, tá? Que aqui vai ser incompleto, mas aqui são basicamente experimentos de machine learning, tá? Então, os experimentos que eu fizer de machine learning, eu vou conseguir ver esses experimentos aqui dentro do Databricks, tá? Então, eles vão ficar salvos aqui, tá? Então, eu vou ter algumas informações aqui, obviamente que aqui tá bem limitado, né? Mas aqui eu tenho o ID do experimento, eu tenho a duração desse experimento, tá? Eu tenho aqui quais foram os hiperparâmetros daquele modelo, tá? Então, você teve ali, né, putz, esse modelo aqui com esse ROC de treino e de teste, o critério ali de separação, né, de split das árvores foi um Gini, tá? Aqui o random state, o max depth aqui, que é a profundidade dessa árvore, tá? Então, eu salvei aqui esses parâmetros e eu consigo ver depois, tá? Então, eu consigo ver também, né, ter algumas visualizações também, se eu quiser, tá? E tem aqui o artefato, tá? Que ele não vai mostrar para mim, mas o artefato do modelo seria basicamente o modelo final ali que eu criei, né, de fato, dentro do Databricks, tá? Então, com esse artefato do modelo, eu consigo fazer a inferência, né, desse modelo dentro de uma determinada base de dados, tá? Desde que eu tenha as variáveis criadas, tá? E aí eu também tenha um fluxo, né, uma pipeline para fazer a inferência desse modelo, tá? Eu consigo basicamente predizer ali, dadas as variáveis que eu vou ter, eu consigo fazer o predict ali desse modelo, tá? Com o artefato que eu vou ter aqui dentro dessa sessão, tá bom? Bom, gente, então vou voltar aqui para o notebook, tá? Então aqui a gente está na pasta, né, da aula do nosso workshop, tá? Então vou retomar aqui essa pasta, beleza? Então eu consegui mostrar ali algumas especificidades, né, do Databricks em comparação ao Colab, o Jupyter Lab, o Jupyter Notebook, tá bom? E assim, para quem vem aí um pouco, né, do mundo do Python, né, não que o PySpark não seja Python, até porque é uma API para o framework do Spark, mas eu estou falando em termos de bibliotecas que o Python tem, a gente sabe, por exemplo, que lá no mundo, né, do sklearning, a gente precisa seguir uma sequência de protocolos e passos, né, para a gente conseguir fazer o treinamento de um modelo, tá? Então, assim, uma primeira diferença aqui, quando a gente está dentro do PySpark, é que a gente vai ter um cara chamado Vector Assembler, tá? Que a gente vai precisar utilizar esse cara para fazer algumas transformações, tá, em variáveis, né, em conjuntos de dados aqui, para que a gente consiga treinar o nosso modelo, tá? Então ele é um transform, né, que vai receber um data frame, então sempre ele recebe um data frame, e ele vai retornar um novo data frame, né? Então, por exemplo, se eu quisesse pegar um data frame e separar quem são as minhas features e qual é o meu output, tá? Então, eu poderia utilizar o Vector Assembly para passar esse data frame e eu vou ter como um retorno um outro data frame em que esse data frame ele teria, né, a diferenciação do que seriam as features que eu vou utilizar para treinar o modelo e o que seria a target ali especificamente, tá bom? Beleza? E aí, assim, para quem vem do mundo Spark, tá, pessoal, uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando a gente inicializa um notebook aqui, a gente vai ter instanciado aqui uma classe, tá, que é o Spark Season, tá? Essa classe aqui é o nosso, entre aspas, né, conector para que a gente consiga acessar as funcionalidades aqui do Apache Spark, tá? É como a gente vai se conectar com essa API, beleza? Aqui dentro do Databricks, dado que eu faço a criação de um notebook, essa classe ela já vem configurada, né,
pré-configurada dentro do ambiente, né? Quase que não sai, beleza? Então, como eu falei, tá? O Spark Cesium é uma maneira que a gente vai ter para interagir ali com o Apache Spark, tá? E aí a forma como a gente vai interagir vai ser utilizando o Python. Então, isso significa dizer, por exemplo, que eu poderia utilizar outra linguagem de programação, como Scala, como R ou como Java. Aqui no Databricks, a gente consegue utilizar o Java, tá? Desculpa, o Scala ou o R também, beleza? Não apenas o Python, ok? Mas assim, se vocês me perguntarem o que a gente de fato vai estar vendo às vezes no mundo corporativo, é muita coisa em Python. Ah, tem uma determinada empresa ou outra que às vezes está utilizando em Scala. Tá, tudo bem. Talvez a gente não vá ter tanta diferença de performance, tá? Mas o que a gente vê de fato, né, é o PySpark, ou seja, é a gente utilizar o Python para a gente se conectar nessa API, beleza? E aí, essa classe, ela... Boa, até deram uma métrica, né? Então, olha só, o Scala é menos de 5% dentro do Databricks, maravilha. Exatamente, né? É bem pouco representativo. E até quando a gente olha para as vagas também, tá bom? Então, o Spark Cesium, tá? A gente vai conseguir fazer o quê, por exemplo? Ler um conjunto de dados, executar uma consulta SQL, criar um data frame, tá? Então, por default, como eu falei, no Databricks ele já vem instanciado na variável Spark. Então, quando eu der um Spark, ponto, eu já vou ter acesso a essa classe. E aí, para quem está vindo mais do básico, é basicamente o seguinte, pessoal. Eu vou ter essa variável, nessa variável eu vou conseguir criar um data frame, eu vou conseguir executar uma consulta em SQL, eu vou conseguir ler uma tabela, né, em Parquet, ou dentro do esquema ali do Data Lake que eu tenho, ou um dataset em CSV, e por aí vai, tá bom? E agora, já que eu falei um pouco do Spark, né, do Databricks e tudo mais, eu vou falar um pouquinho, né, vou fazer uma breve revisão do PySpark, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou carregar aqui dentro do F, né, dentro dessa função, algumas funções do SQL, tá? Como, por exemplo, max, min, count, todas essas funções aqui, eu vou carregar nesse Fzinho aqui, tá bom? Então, pessoal, para que eu consiga ler uma tabela aqui do meu esquema, do meu data lake, né, eu posso utilizar o comando spark.table, vou colocar aqui o esquema dessa tabela, que é default.nome da tabela, e aí quando eu executar isso aqui, tá, eu já estou com o cluster aqui setado, ele executou, tá, ele vai mostrar aqui para mim, se eu clicar nesse pontinho aqui, né, nessa setinha, ele vai mostrar para mim ali as colunas do dataset, tá, e bacana, eu já estou com acesso a esse dataset, tá. E aí, gente, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso dar um display, tá? E aí eu posso, basicamente, dar um enter aqui para que eu consiga visualizar, né, esse conjunto de dados. Isso é muito comum, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o ano, eu tenho aqui a região, eu tenho aqui várias outras colunas, tá? E aí agora vocês vão ter que me perguntar, né? Poxa, o que é isso aqui, Lucas? Que dado é esse, tá? Aí a gente vai agora para a segunda aba, tá? Então, pessoal, nessa primeira parte da aula, eu irei falar um pouco sobre... a gente vai estar utilizando, né, na realidade, o microdados do censo escolar, tá? Então, para quem não conhece, essa base de dados aqui, a gente vai conseguir ter acesso a variáveis, né, de escolas da educação básica, ensino fundamental e médio, tá? Então, a gente vai ter acesso a um conjunto de informações, tá? Das escolas brasileiras, tá? A nível de censo, tá? Então, essa base aqui, ela é feita pelo INEP anualmente com o objetivo de consolidar informações das escolas, né? Como, por exemplo, quantidade de alunos matriculados, quantidade de alunos ativos, quantidade de professores, a formação desses professores, a localidade da escola, né? E várias outras informações que a gente vai ter aqui para as escolas. Aí eu faço uma pergunta. Alguém já conhecia essa base de dados? Não. Sim, já conheci. Boa. Quem já conhecia essa base de dados? O que vocês conseguiram fazer nessa base de dados? O Álvaro falou ali que já fez alguns estudos, bacana. Álvaro, se tu quiser compartilhar aí com a gente quais estudos tu já fez, viu? Fica à vontade. A Rebeca também falou ali que já usou também essa base, enfim. Então, gente, essa base aqui é uma base muito rica, muito interessante para que a gente consiga mapear
a qualidade da educação básica no Brasil, tá? Então, por exemplo, eu gosto de falar isso e vou falar bem rapidamente, porque muitas pessoas, né, procuram o professor Ademir e também o professor Lucas aqui, tá? Perguntando sobre ideias para projetos de portfólio. Então, uma ideia muito bacana que eu trago aqui para vocês é fazer uma análise desses microdados aqui da educação básica, tá? Porque a gente vai conseguir ter a perspectiva, né, da qualidade da educação, né? Nas regiões, nos municípios brasileiros, né? Olhando para vários indicadores. Então, assim, é uma base muito rica e eu tenho certeza que daria um projeto muito bacana, tá? E aí, assim, eu não estou nem falando de fazer modelo de regressão, de classificação, ou fazer um cluster, estou falando de uma etapa anterior, que seria você pegar essas bases de dados aqui, tá? Então, você tem essas informações aqui para vários anos, olha só, desde 1995, e você poderia ali fazer um estudo de fato, né, levantar alguns indicadores, ver como é que está a qualidade da educação de repente na escola que você estudou, no município que você mora, no estado que você mora. Então, assim, tem muita coisa bacana que dá para fazer com essa base de dados aqui, tá? Sem mais delongas, tá? Então, como eu falei, cada linha aqui, né, vai ser uma escola, tá? E a gente vai ter aqui um ano do censo. Nesse caso aqui, essa tabela aqui vai se referir ao ano de 2022, tá? Então a gente vai ter aqui na linha sendo uma escola, tá bom? Eu vou ter aqui algumas informações geográficas daquela escola, como a região geográfica, o estado, o município, o código IBGE do município, ou seja, já é uma base que vem georreferenciada, tá? Se você quiser fazer mapa depois, é muito fácil e tranquilo, inclusive eu já fiz isso em várias aulas aqui, não vou fazer hoje, mas dá para fazer tranquilamente. E olha só, tá aqui, né? Aqui tem o nome da escola, né? Então, aqui tem o nome da escola, né? Então, por exemplo, tá? Eu vou falar um pouco disso, mas vamos pensar o seguinte, tá? Eu nasci no interior da Bahia, tá? Lá no município de Itabuna, que fica do lado do município de Ilhéus, terra do cacau, terra de Jorge Amado. Não sei se vocês conhecem, tá? Então, eu vou tentar procurar essa escola que eu estudei aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou filtrar aqui o nome do município para Itabuna. Então, olha só, né? Aqui no Spark, a gente vai ter essa função, né? Filter, tá? E aqui dentro do filter, eu vou colocar o filtro. Então, eu quero que a coluna, nome do município, seja igual a Itabuna. Então, assim, essa sintaxe, ela lembra muito um pouco ali a sintaxe da função .carry do Pandas, né? Então, aqui eu estou chamando a coluna, né? Que está... eu estou utilizando essa função aqui, call, para que eu consiga pegar a coluna, né? Dar um get na coluna. Estou dizendo que essa coluna tem que ser igual a Itabuna. Então, eu peguei aqui, né? Agora Itabuna, tá? E aí, olha só, pessoal. Eu tenho aqui algumas informações ali, né? E aí, olha só. Já vi o nome da escola que eu estudei. Ó, Colégio Adventista de Itabuna, tá? E aí, olha só. Para quem é lá da região, né? Ó, tem um Colégio Galileu, que é particular, né? Tem alguns colégios públicos que eu estou vendo aqui, né? Então, assim, olha o tanto de colégio que tem aqui, né? Bacana, né? Então, assim, pessoal, para que coisa melhor, né? Projeto melhor do que você usar um dado real, né? Ou seja, aqui eu tenho um contexto real de dado, né? Não é um dado artificial, não é um dado gerado, é um dado gerado pela sociedade, né? Um dado real, né? Que a gente produziu, né? Então, por isso que é bacana, tá? Então, aqui eu tenho um código entidade, que basicamente vai ser o ID da escola, tá? Então, se eu quiser ver aqui o ID da escola, eu vou conseguir pegar por essa coluna aqui. E eu tenho a dependência administrativa da escola, basicamente, né, vai dizer ali se essa escola ela é pública, privada, ela é... qual é o tipo de dependência dela, tá? Aí aqui eu tenho o endereço da escola, né, olha só. Eu tenho aqui o número da escola, eu tenho um bairro da escola, eu tenho um CEP, né? Olha só, gente, que bacana, né? A gente tem um CEP da escola, então a gente consegue geolocalizar não apenas o polígono, mas o ponto também que aquela escola tá? Porque com o código do CEP aqui, eu consigo calcular a latitude e a longitude ali daquela escola, tá? No ponto exato que ela está situada, aproximadamente, tá bom? Aí aqui eu tenho o número de telefone, aqui eu tenho o status, né? Situação de funcionamento, ou seja, se essa escola está funcionando, se ela parou de funcionar, enfim. E quando começa o ano letivo, quando termina o ano letivo, então olha só, tem data também para trabalhar, né? Então eu gosto muito também quando eu vejo uma data ali, né? Então bacana.
Já falaram ali, né? Putz, telefone com ponto, né? Tem um ponto ali. Vamos ver aqui no esquema da tabela. Ó, em Newton, o telefone está como string, né? Então, olha só. Por isso que a gente está vendo assim que ela veio como um ponto, né? Então, já tem esse ponto de atenção aí, né? Trabalhar com base de dado pública é isso, tá, gente? Ó, eu vejo aqui, por exemplo, que nessa linha, né? Provavelmente o 3 aqui seja uma escola que está em extinção, beleza? Mas você vê aqui que, ó, a data de início e de fim do ano letivo já não está preenchido, né? Então, beleza, provavelmente essa escola ela foi extinta, tá? Ou ela teve ali a atividade dela paralisada. Eu não vou entrar no mérito de todas as colunas aqui, tá? Vou passar aqui um pouquinho rapidinho, tá? Consegue sim, Lucas, consegue, tá? Com o CEP você consegue calcular o polígono. Inclusive, eu já fiz isso com dados do IBGE, tá? Bom, tá, gente? Então, assim, putz, tem muita coisa aqui, eu não vou passar, tá? Então, ó, se a escola tem água filtrada, se tem água potável, se tem água inexistente, nossa, tem muita coluna aqui, tá, gente? Eu não vou ficar, olha o tanto de coisa que tem aqui para explorar, né? Beleza? Ok? Então, eu vou comentar isso aqui, tá? Executar, beleza? Então, assim, vamos supor, tá? Que desse dataset aqui, putz, eu não quero pegar e ficar trabalhando com todas as colunas. O que eu posso fazer? Posso dar um df censo, recebe o df censo que eu vou estar utilizando, tá? E aí, pessoal, aqui tem uma diferença também para o Pandas, tá? Que a gente não vai poder sobrescrever, tá? Esse data frame, né? Lá no Pandas, né, tem um argumento que geralmente tem em algumas funções, que é o in-place igual a true, que a gente pode fazer com que aquela modificação ela sobrescreva ali o data frame, né? Aqui no Spark eu não vou conseguir fazer isso, tá? Então eu vou ter que estar criando cópias, né, e armazenando em variáveis, tá? Para que eu consiga ir modificando o meu data frame, tá bom? Então olha só, eu vou dar um select aqui, tá? E aí, tá, pessoal, eu posso criar uma lista aqui e colocar as colunas que eu quero, tá? Então assim, para ser bem sucinto, o que eu vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar o código, né, que é o ID. Eu vou pegar aqui o nome da entidade, o nome da escola, beleza? Eu vou pegar aqui também agora o código da unidade da federação, beleza? Vou pegar aqui também deixa eu ver aqui, o nome do município, beleza? E vou pegar aqui o código do município, tá? Então, esse código do município é o código IBGE do município, tá? E aí eu posso também pegar aqui o ano do censo da escola, né? Do censo escolar, que é no caso 2022, beleza? Então, olha só, aqui eu fiz um subset daquele data frame inicial, né? Ele tinha várias colunas, tá? Não tem por que eu trazer todas as colunas, tá? E principalmente quando a gente está trabalhando com grande escala de dados, tá? A gente viu que esse dataset ele tem um monte de colunas, tá? Inclusive eu posso até ver quantas colunas são, eu posso dar um ponto columns aqui, muito parecido ali com pandas. Ele vai me retornar uma lista com as colunas desse data frame, beleza? E aí eu poderia simplesmente dar um len aqui para ver o tamanho desse vetor, beleza? Então ele tem 385 colunas, tá? Então assim, putz, se eu não vou estar utilizando essas 385 colunas, por que eu vou ficar carregando isso aqui na minha análise? Não tem motivo nenhum, tá? Então eu selecionei aqui só o que eu quero, tá? Então esse comando select, a gente pode passar dentro de uma lista ou dentro de uma tupla as colunas que a gente quer e fazer um subset deste data frame, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra coluna aqui bacana para eu pegar também, alguma coluna de quantidade. Deixa eu ver se eu lembro aqui, tá? Eu vou pegar uma flag, né? Ó, quantidade de funcionários, tá bom? Então, eu vou pegar aqui quantidade de funcionários ali da escola, beleza? Vou pegar também, deixa eu ver aqui ó, quantidade de salas existentes, é uma variável bacana, né? Para a gente ver ali o tamanho, mais ou menos a dimensão dessa escola, né? Ó, se a escola tem banheiro de acordo com a PNE, né, que é a regulamentação ali para banheiro para pessoas com necessidades especiais, tá?
Deixa eu ver aqui, outra variável bacana. Olha só, se a escola ela tem água potável, né? Então, é uma variável importante, né? Então, vou clicar, vou colocar também aqui essa variável, beleza? Bom, pessoal, então olha só. Eu tenho aqui já o meu data frame, que é um subset, né, daquele data frame anterior. Beleza? Então, agora sim, né, putz, eu tenho aqui algumas colunas apenas, tá? Não preciso ficar trabalhando com todas, beleza? E aí, pessoal, o que eu posso fazer, né? Putz, fiz um subset aqui do data frame, vou carregar isso para análise, mas de repente talvez eu não vá ficar trabalhando com todos os municípios, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso desde já fazer um filtro, tá? Um filter, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que esse cara aqui só tem um ano de 2022, mas suponha que eu estivesse trabalhando num data lake, que eu tivesse ali todo o histórico, né? De 1995 até 2022. Poxa, mas se eu quero só analisar 2022, não vai fazer sentido nenhum eu carregar toda essa série temporal, né? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou filtrar só o ano, tá? Não vai fazer efeito aqui, mas eu vou fazer isso só para simular um ambiente aqui que a gente tem uma grande escala de dados. Depois eu vou dar um ponto filter, vou dar um f.call aqui, tá? O que eu vou filtrar agora, pessoal? Eu vou pegar as escolas aqui, tá? Para o meu contexto, só da Bahia, tá? Deixa eu ver se eu trouxe aqui no data frame. Eu não trouxe a sigla, né? Então deixa eu fazer o seguinte. Senão eu não vou lembrar, né? Então eu vou pegar aqui a sigla da unidade da federação, vou comentar esse código aqui e vou executar isso aqui de novo, tá? Só para eu lembrar qual é a sigla da Bahia, tá? Digitei errado, ficou faltando a vírgula ali, tá? Então, deixa eu só ver aqui. E aí, se eu quero pegar, tá? Eu não lembro. Boa, já me deram aqui, obrigado. Então, já me deram aqui, tá? Então, eu vou filtrar agora, tá? Posso pegar aqui o código F é igual ao código 29, né? Que é o código da Bahia. Alguém me passou aí. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho um DF do censo, tá? Para o ano de 2022, apenas para as escolas da Bahia, tá? Que é o que eu vou estar fazendo de análise. Não tem sentido, né? No contexto de Big Data, eu ficar com um volume gigante de linha, tá? Não é o caso aqui, mas apenas para a gente fazer de conta, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um write, tá? Então, assim, quando eu pego esse cara aqui, o que é esse cara? Bora ver o que é esse cara? Esse cara aqui, ele é um data frame. Mas ele não é um data frame pandas, ele é um data frame PySpark, tá? Aí você pode me perguntar, Lucas, eu posso converter esse cara para um data frame pandas? Pode. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso aqui, ó, pd.toPandas, tá? Putz, converti esse cara agora para um data frame pandas. Ele vai demorar um pouco para fazer esse processamento, tá? E aqui com isso eu vou perder escala, tá? Porque eu não vou estar utilizando, tá? O processamento multithread aqui do cluster, tá? Vou estar trabalhando com single node aqui. Então não é muito bacana a gente ficar utilizando pandas aqui, tá? Mas se eu der um type aqui nesse cara, olha só, é um pandas data frame, tá? Então tem uma diferença do data frame do Spark para o data frame pandas. Qual é a boa prática aqui que às vezes a gente utiliza, tá? Na hora de nomear, eu nomear esse cara como Spark. Por quê? Porque eu vou conseguir diferenciar depois, quando eu estiver debugando o código, que esse cara aqui é um data frame Spark e esse cara aqui é um data frame PD, que é pandas, tá? Então, eu particularmente gosto de fazer isso, vejo várias pessoas fazendo isso em vários lugares, né? Do GitHub, tutorial e por aí vai, é uma boa prática, acho bacana falar aqui, tá? Então, eu posso atualizar o código aqui, tá? Beleza. Ok, gente? E aí eu poderia também fazer a volta, tá? Então, pensa assim, eu tenho esse data frame aqui que é em pandas, né? Eu poderia converter ele para Spark, né? Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou dar só um type aqui, tá? dfcenso.pd, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Spark, né, que é aquela classe lá que a gente viu, create data frame, vou passar aqui o meu dfcenso.pd, e esse cara agora é o quê? Eu tinha um data frame pandas que eu converti para um data frame Spark, beleza? Então aqui estão alguns pontos assim, que às vezes é interessante porque, tá? Às vezes a gente poderia, por exemplo, fazer um pedaço do código em pandas, né? Para alguma coisa que talvez a gente tenha mais proficiência, e depois voltar para Spark, ou seja, converter novamente para Spark. Assim, não é muito recomendado porque, às vezes, a depender do processo, né, do workflow que você vai ter, você pode, de repente, ter um problema ali na hora de
de rodar esse workflow ali dentro, tá? Porque, sei lá, de repente isso pode crescer e o Pandas ele pode não conseguir processar esse workflow, tá? No pedaço específico que você definiu como Pandas. Então, assim, o ideal é que você trabalhe, né, de ponta a ponta do seu workflow utilizando o Spark, tá? Mas, assim, para uma gambiarra ou outra, tá? Aí fica a cargo de cada um. No nosso DataFrame Spark, a gente pode escrever ele, tá? E eu posso salvar esse cara aqui numa tabela, tá? Se eu quiser. Ou eu poderia também salvar esse cara aqui como um parquet, tá? Então eu poderia salvar esse cara aqui no formato parquet, lá em um bucket do S3, tá bom? Que já vai vir configurado aqui dentro do meu ambiente do Databricks. O que não é o caso aqui, tá? Mas assim, você vai trabalhar numa empresa, tá? Isso aqui já vai vir configurado para você. Você só vai escrever um parquet, vai vir um bucket ali, onde você vai poder escrever aquele dataset, tá? Aquele parquet, e aí você vai escrever aquele parquet, depois você vai ler aquele parquet, tá? E para quem não sabe aí, o parquet é um formato muito mais otimizado de dados, tá? Então, eu vou escrever esse dataset aqui, default.df censo Bahia 2022. Então, olha só, eu fiz aqui, né, algumas modificações nesse data frame, tá? Filtrei ali o ano, filtrei a UF, tá? E agora eu estou salvando esse data frame dentro do meu data lake, tá? Para que, putz, toda vez que eu precisar fazer alguma operação, o Spark, ele não processe, né, tudo isso aqui todas as vezes, né? O que seria bem ruim, beleza? Boa, então consegui salvar aqui, tá? Então eu vou aqui no catálogo, só para a gente ver. Ó, tá vendo que apareceu aqui o data frame que eu salvei? No esquema, né, default, tá? O que vai mudar, né, quando você estiver trabalhando numa empresa, tá? Vai mudar que às vezes você não vai conseguir, você não vai ter a permissão para salvar em qualquer esquema, tá? Então, por exemplo, aqui eu salvei no esquema default, tá? Geralmente você pode ter uma sandbox em que você vai poder salvar ali, todo mundo vai poder salvar data frames, tá? Mas você não vai poder sair salvando data frames aqui em qualquer lugar, tá? Sobre a forma como ele salva, tá? Aí tem duas coisas interessantes, tá? Eu posso definir aqui o formato que ele vai salvar, tá? Então eu poderia aqui colocar que eu quero que você salve lá nesse esquema, no formato parquet, tá? E o modo aqui vai ser um overwrite, tá? Então, por exemplo, se eu escrevesse aqui o modo overwrite, significaria dizer que eu iria sobrescrever essa tabela, tá? Então eu posso sobrescrever essa tabela, ou eu poderia utilizar o modo append para appendar nessa tabela aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse uma tabela genérica que fosse o censo da Bahia, e eu pudesse ir appendando alguns anos ali dentro daquela tabela, tá? Bom, então tem esses dois argumentos aqui que a gente vai conseguir controlar o formato do dataset que a gente vai salvar, e o modo também, beleza? Tá aí, gente, o que eu posso fazer agora, né? Eu posso dar um df censo Bahia, né? Spark.table, e aí eu vou ler esse cara que eu salvei. Né? E aí eu vou continuar a aula, tá bom? Só que agora com um subset, né, do nosso data frame, beleza? Então, vou ver aqui esse carinha, olha só. Ele vai carregar, né? Mas eu já consegui fazer ali algumas alterações ali no data frame e eu consegui salvar, e olha só, tá aqui bonitinho para que eu consiga trabalhar, beleza? Eu já vi aqui também o seguinte, ó, tem algumas colunas aqui que tem null, né? Isso daí não é muito bacana, né? Parece que essa coluna aqui tem null, né, em todas as linhas, né? O que não é muito bacana se eu fosse fazer análise. Então, o que eu poderia fazer aqui, né? Eu poderia tentar tratar essa coluna, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Antes, eu preciso entender como é que essa coluna tá. O que eu vou fazer, então? Eu vou dar um df censo Bahia, tá? E aí eu vou dar um select nessa coluna aqui, tá? Essa coluna apenas. E vou dar um describe e vou dar um ponto display. Ou poderia ser um ponto show também, tá? Então, eu vou fazer um sumário estatístico dessa variável, né? Então, olha só.
ela não tem média, né? Então, provavelmente ela só tem valores nulos, né? O que eu poderia fazer para ter certeza, tá? Eu posso dar um distinct, né? Que esse distinct seria parecido com o ponto unique do pandas, né? Para quem vem do pandas, se você dá um ponto unique em uma coluna, você vai pegar só os valores únicos daquela coluna, né? Aqui eu vou fazer muito parecido, eu vou dar um distinct, vou dar um display. Então, eu vou pegar os valores únicos dessa coluna, para eu entender o que tem lá dentro, né? Putz, essa coluna aqui só tem nulo, né? Então, aí foi um erro do data frame, ou de fato ali para o pedaço, né? O subset que eu estou olhando, que é só escolas da Bahia, talvez ela não veio preenchido, ou pode ser algum problema ali no dado, tá? Aí é de fato a dificuldade de trabalhar com dado público, tá? O dado ele não vem tão limpo assim, tão clean para a gente, beleza? Mas eu posso pegar essa variável aqui, tá? E aí eu poderia fazer o mesmo processo aqui para ver essa questão da água, da variável de água potável, que é uma flag, né? Então, vamos lá. Ó, essa variável aqui, tá? Já vi que ela tem um preenchimento, né? Beleza. Ela tem aqui a média, ela tem o mínimo e ela tem o máximo, né? Então, essa média aqui, tá? Como é a média de uma variável igual a 1, tá? Isso aqui é a taxa de água potável nas escolas da Bahia. Ou seja, 94% das escolas da Bahia têm água potável, tá? Eu poderia fazer uma análise, por exemplo, para ver isso nos municípios baianos ou para ver isso nos estados brasileiros, para ver se essa taxa de escolas que têm acesso à água potável, né, de repente uma escola é menor, em outra escola é maior, e tentar entender o porquê, talvez, que isso acontece, tá? Então, basicamente, isso aqui é uma flag, tá? Ela só tem valores iguais a 1 ou 0, beleza? Então tá, gente, eu utilizei aqui alguns comandos, né, como a gente viu, muito parecido com o pandas, tá? Para a gente conseguir fazer um sumário estatístico aqui do nosso conjunto de dados. Beleza? Tranquilo, gente? Até aqui tudo bem? Por enquanto, tranquilo. Boa. Vamos fazer o seguinte agora, tá? Vamos fazer uma simulação aqui. Se eu quisesse filtrar, né, por algum motivo, escolas de Itabuna e Salvador, né? Ou seja, aqui eu quero, né, que o nome que a localidade da escola, né, esteja dentro desse vetor, né, Salvador ou Itabuna, né? Então vou colocar aqui ou Itabuna, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, copiar o nome do meu data frame, vou deletar essa linha aqui para não ficar carregando coisa que não vai ser necessário. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar deixa eu só ver aqui o nome da coluna, tá? O nome do município, né? Então, eu vou dar um filter, f.call, e aí eu vou colar aqui o nome da coluna, isin, tá? Então, esse isin é igual ao isin do pandas, tá? Então, eu quero que o nome da escola, né, esteja dentro desse vetor, que vai ser basicamente Salvador e Itabuna, né? E eu poderia até me certificar, se eu quisesse, dando um select nessa coluna e depois dando um distinct para ver se de fato só está vindo Itabuna e Salvador, tá? Então, a cidade que eu nasci e a capital da Bahia, né? Então, beleza. Beleza? Beleza. Então, eu não vou, né? Eu vou só carregar agora isso aqui, tá? Pronto. Beleza. Daí, gente, eu vou armazenar isso numa variável dfcenso filtrado, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Tá, eu não quero colocar apenas esse filtro, tá? Putz, eu quero também colocar um outro filtro, tá? Então, além de querer pegar escolas que sejam de Itabuna e Salvador, eu quero também, tá? Pegar as escolas, deixa eu ver aqui, ó, as colunas, eu quero pegar as escolas que tenham, né, uma quantidade de salas maior do que 0 e que tenha água potável, beleza? Então, eu vou querer colocar esses dois filtros aqui, tá? Então, olha só. Então, eu vou dar aqui um ponto filter, tá? Então, pessoal, aqui no Spark, tá? Você pode colocar aqui o data frame, tá? Abrir e fechar corchetes do jeito que eu... Parêntese, né? Desculpa, do jeito que eu fiz. E aí, em cima desse data frame, você ir fazendo a sequência de operações, tá? Ou seja, quantas operações forem necessárias. Fazer filtro, fazer agrupamento, fazer agregação, fazer join, fazer concat, tá?
você pode ir fazendo tudo isso, tá bom? Então, eu vou colocar agora uma condição múltipla aqui, né? Que vai ser o quê? Eu quero que a quantidade de escolas seja, na minha condição 1, maior do que 0, e, então aqui é o operador AND, né? Então, assim, muito parecido com pandas, inclusive, né? Não tem, a diferença de sintaxe é muito pequena, né? Quando a gente faz isso aqui no Spark, ou quando se a gente estivesse fazendo isso lá no Carry do Pandas, ou no Polars também, né? Seria até mais parecido com o Spark. E eu quero também que essas escolas, elas tenham água potável, tá? Então, olha só, eu tenho um filtro aqui, né, múltiplo, né? Então aqui eu tenho a minha primeira condição, né? E aqui a minha segunda condição e a minha primeira condição, tá? Então aqui é um filtro múltiplo, beleza? Eu posso executar esse aqui, tá? E aí eu poderia dar um display, se eu quisesse, só para ver, né, mais ou menos aqui como é que veio essa base, tá? Ó, não veio resultado nenhum, tá? Muito provavelmente porque essa variável aqui, né, salas existentes, talvez ela tenha vindo zerada também. Vamos ver. Ó, ela tá zerada também, tá vendo? Então tá, não tem problema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o filtro, tá? Então eu vou botar isNull, tá? Então eu vou pegar onde QT sala é nulo, beleza? E água potável igual a 1, tá? O Arthur perguntou por que 2 filtros. Porque eu tenho 2 condições aqui, tá? Eu tenho uma condição atrelada à coluna de quantidade de salas existentes e eu tenho uma condição de a escola ter água potável, tá? Eu só não entendi a segunda pergunta, tá bom? E aí, pessoal, quando eu fizer aqui, olha só como é que veio, né? Então, eu tenho escolas aqui de Tabuna e Salvador, né? Eu tenho aqui a quantidade de funcionários e quantidade de salas existentes, eu vi que veio tudo nulo, mas tudo bem. E aqui eu tenho agora, olha só, água potável, né? Então, beleza, maravilha, tá? Agora, vamos fazer uma coisa mais analítica, né? Então, eu falei aqui rapidamente, né, de coisas aqui para a gente ir fazendo exploração, né, no nosso conjunto de dados, mas eu vou fazer o seguinte, bora tentar responder algumas perguntas, né? Poxa, se eu olhar, né, para a Bahia, né, como um todo, quantas escolas a gente tem, né? Ou seja, qual seria o top de escolas? Qual é a escola, a cidade, tirando Salvador, que tem a maior quantidade de escolas, né? Ou seja, eu quero montar um ranking para a Bahia em que eu remova Salvador. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu já tenho aqui a minha tabela do censo, e aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou criar aqui um ranking, né? Então, o que eu quero fazer aqui, a primeira coisa, eu vou filtrar, né, a minha coluna, vamos ver aqui, o nome do município, né? Primeiro que eu não quero que o nome do município seja igual a Salvador, né? Então, eu posso fazer isso aqui de 2 maneiras, né? Eu posso usar a diferença, né? Seria um jeito. Outro jeito seria o quê? Seria eu negar essa condição. Então, olha só. Eu vou negar essa condição aqui de um município ser igual a Salvador. Então, eu vou usar o tio aqui para fazer a negação dessa proposição, tá? Então, eu quero que isso aqui seja falso. Eu vou negar isso aqui, beleza? É uma outra maneira também de fazer, tá? Então, eu estou filtrando as escolas de Salvador, beleza? E aí, né, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar por município, né? E eu sei que não vai vir Salvador, né? Então, eu vou agrupar por município, beleza? E aqui, gente, o que eu posso fazer? Muito parecido com Pandas, eu posso usar a função .agg para fazer ali, né, o cálculo de algumas métricas, tá bom? Então, eu posso dar um f.count, e aí eu vou contar aqui as escolas, né? Vou contar as escolas aqui, beleza? Opa, vou contar as escolas aqui, e aí depois eu vou também fazer um ponto min de média dessa coluna aqui, água potável, né? Que eu quero saber a média de água potável. E aí depois eu vou ordenar, olha só. Então aqui
Spark, eu posso utilizar o order by, né, ou sort, para fazer a ordenação do data frame, beleza? E aí eu vou ordenar aqui por essa coluna, tá? Só que assim, eu vou só executar isso aqui, só para vocês verem como é que vai acontecer aqui as coisas. Então assim, falando um pouco do Spark, tá? Então, pessoal, quando eu fiz tudo isso aqui, tá? Ele não executou nada, tá? Ele só montou um plano de execução, né, vamos dizer assim, dessa consulta que eu fiz aqui, tá? Daí, eu teria que falar depois, né, para vocês, né, o que é essa questão de executar ou não executar dentro, né, do conceito de actions que a gente tem aqui dentro do Spark. Mas, grosso modo, seria o seguinte, né, quando a gente dá um count, tá, a gente está acionando um action, então o Spark ele vai vir e vai executar tudo isso aqui que eu defini, tá? Até lá, tá, ele não vai executar isso. Ele está montando um plano de execução e armazenando isso, mas ele não vai fazer execução dessa consulta aqui até eu ter um action, que poderia ser um count, poderia ser um show, poderia ser um display, poderia ser eu escrever, né, um dataset, poderia ser eu aplicar um summary ou um describe também, tá? Bom, então quando eu fiz tudo isso, né, o que acontece? A gente vê aqui, né, no nosso resultado que, né, veio um count aqui, né, não era o que eu queria, e veio um AVG, também não era o que eu queria, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto alias para mudar aqui, né, dar um apelido, tipo como quando você faz um select, por exemplo, ID as ID consumer, né? Então eu estou dando um alias aqui, né, para a coluna, né? O nome dela é ID, mas eu estou dando um apelido para consumer, ID consumer, beleza? Então eu posso fazer isso aqui, né, dando um alias ali, e vou fazer o quê? Um count, né, vai ser o nome dessa coluna, e aqui vai ser taxa água potável, beleza? Vou executar de novo isso aqui, e aí agora eu vou ordenar pela minha coluna count, beleza? Então vou colocar isso aqui, ok? E aí vou executar, pronto, beleza. Daí, pessoal, o que eu posso fazer agora? Posso dar um display, aí agora sim, né, aquele action que eu falei, beleza? E agora a gente vai ver o resultado disso, tá? Quantas escolas a gente tem, né? Então, ele ordenou do jeito que eu não queria aqui. Opa, peraí. Então, eu posso colocar esse desce ou assim para dizer, né, se eu quero de forma descendente ou ascendente. Beleza? Então, eu quero de forma descendente, tá bom? Então, se eu tirar Salvador, na Bahia, tá? Aqui ele veio com esse probleminha de formatação, mas aqui na Bahia, tá? O município que tem mais escolas é Feira de Santana, tá? Isso faz bastante sentido, tá? Porque é um dos municípios mais populosos aqui da Bahia, tá? Depois de Salvador. Né? Aí você tem Vitória da Conquista, Camaçari também, né? Que está na região metropolitana de Salvador, Juazeiro, Valença, Lauro de Freitas, Itabuna, né? Tá aqui, beleza? Olha só, que bacana, né? A taxa de água potável em Itabuna é 100%, né? Então, todas as escolas lá de Itabuna têm água potável, né? Já tem Camaçari ali, ó. Olha que esse índice ele já não tá tão legal assim, né? O que eu posso fazer, né? Eu posso criar uma visualização aqui, e aí essa é uma outra diferença para o Colab, tá? Que eu posso clicar aqui, tá? Nesse maisinho, Visualization, e eu posso fazer um gráfico, tá? Então eu vou colocar aqui no eixo X o nome do município, tá? O nome do município, e no eixo Y eu vou colocar aqui o count. Só que assim, tem muito município, né? Então não ficou legal. O que eu vou fazer? Eu vou dar um filter, tá bom? Nesse count aqui. Então eu vou pegar o count, onde esse count ele é maior ou igual a 180, né? Para dar uma filtrada aqui, porque senão vai vir 418 linhas e não é o que eu quero. Agora eu vou clicar aqui nesse maisinho, tá? E aí aqui, pessoal, eu posso, no eixo X, colocar o nome do município. No eixo Y aqui eu posso colocar a contagem. E aí eu quero um gráficozinho de barras, né? Então, eu não quero que ele agrupe. Vou tirar esse agrupamento, tá? Então, olha só. Aqui é Plotly, tá? Então, eu tô fazendo um gráficozinho aqui em Plotly na mão, tá? Então, isso é uma coisa bacana do Spark, tá bom? Eu posso ordenar aqui os valores, né? Se eu quiser.
posso fazer alguma, sei lá, mudar aqui o nome do eixo X, né? Não quero nada no eixo X. No eixo Y eu quero município, beleza? Data labels, eu não vou mexer. Colors. Ah, tá. Eu posso mostrar aqui também, né? A quantidade de municípios, beleza? Posso ordenar também aqui os valores, né? E posso alterar a cor aqui do output. E posso dar um save aqui. Minha tela travou para mais alguém, gente? Acho que tá ok, tá? Boa. E aí, gente, o que vocês acharam disso aqui, do Databricks, você poder fazer gráficozinho? É bacana ou não? O que vocês acharam, gente? Conheciam essa ferramenta? Bom, então, assim, isso aqui é bem legal, tá? Porque você pode fazer um cubo, né? Ou seja, um resumo do seu conjunto de dados e sair fazendo gráficos assim de maneira bem simples. Você também poderia levar isso aqui, tá? Para o que não é tão recomendado, tá? Não vai ter aqui também, mas você poderia levar isso aqui para um dashboard, tá? Então você poderia também fazer um dashboard, mas aqui, como eu falei, né? Putz, aqui não tem essa possibilidade da gente fazer dashboard, né? Então, outra coisa também, tá? Nesse output aqui, eu posso filtrar também, tá? Então, se eu, putz, quero que o município ele seja, sei lá o que, né? Então eu posso colocar aqui a condição, né? Se contém, se é igual, se não é igual, se termina com, se é nulo, se é não nulo. Então eu posso fazer isso aqui na mão também, né? Para filtrar esse output aqui, tá? Colocar um filtro, beleza? Eu posso também, gente, copiar isso aqui, né? Dar um Ctrl C e colar lá no Sheets, tá? Pensa assim, putz, eu vou fazer uma apresentação, tá? Para o meu gestor. E aí eu quero fazer esse gráfico no Sheets, né? Para vincular com o Google Slides, por exemplo. Eu quero levar para o Excel, tá? Então dá para fazer de forma bem tranquila, tá bom? Então, gente, esse era o panorama geral que eu queria dar aqui do Spark, tá? Teria muito mais coisas, mas eu acho que eu falei, né, das principais coisas aqui, tá? Que é você fazer seleção de colunas, fazer filtros, tá bom? Fazer estatística descritiva ali, né? Fazer agrupamento, né? Então, assim, a gente vai fazer bastante agrupamento na vida, né? Vários agrupamentos aqui. E aí ficaria faltando a parte da gente fazer né, junções aqui de tabelas ou fazer concatenação, mas é muito fácil também aqui, tá? É muito parecido com pandas, tá? Você vai usar aqui a função .join, né, para fazer aqui a junção com outro data frame, tá? dfx, dfy, aqui você vai colocar, né, em quais colunas que você quer fazer esse join, né, sei lá, coluna A, coluna B, e depois você vai dar um rol aqui, que é como que você quer fazer esse join. Então, assim, a sintaxe, né, ela é muito parecida com pandas, né, não é tão difícil, né, então, assim, o que você vai precisar saber, né, se você vai ter que fazer um left join, um inner join ou um outer join, né? Daí é o domínio do fundamento, tá? Não é nem a parte programática, né? É você saber, para uma dada situação, o que você vai fazer ou não, tá bom? E dentro do notebook também, tá? Eu não vou ter tempo de mostrar isso aqui hoje, mas eu poderia também fazer isso aqui tudo em SQL, tá? Outra coisa, né? No Databricks, na versão que não é do Community, você tem um assistente aqui, tá? Muito parecido com o Colab, que você pode tirar uma dúvida ali de uma consulta que deu errado, né? Eu acho que aqui tem, né? Mas, ó, se eu clicar aqui ele não abre, tá? Então, essa versão Community não tem, beleza? Mas na versão paga você consegue também fazer isso daí, beleza? Pessoal, homework agora, tá? Para a gente depois ir rapidamente ali para a parte do Machine Learning. Como eu atrasei 10 minutos, eu vou falar mais 10 minutinhos, tá, gente? Também não vou ficar cansando ninguém aqui, tá? Qual é o homework aqui que eu vou pedir para que vocês façam, por favor, por gentileza, tá? Vocês vão acessar o portal aqui do Microdados INEP, tá? O que vocês vão fazer, tá, gente? Vocês vão montar um painel, né, com esses dados do censo escolar dos anos de 2019 até 2023 no Databricks, tá?
Então, ou seja, vocês vão precisar baixar o dado, né? E subir o dado aqui no catálogo, tá? O que não é difícil, tá? Eu posso mostrar aqui rapidinho, tá? Você pode clicar aqui em Create Table, tá bom? Poderia, sei lá, se você quiser fazer tudo isso dentro de um bucket no S3 e depois vincular aqui também seria possível. Mas aí aqui, pessoal, você vai clicar aqui basicamente, né? Vai selecionar ali peraí. Deixa eu cancelar isso aqui. Não está aparecendo, mas tudo bem. Aí você vai selecionar ali o dataset, né? Então ele vai fazer ali o upload, beleza? Então pode demorar um pouquinho aqui, tá? Mas lembrando, gente, aqui o Databricks Community, a ideia é de fato você brincar com ele, tá? É você aprender a manipular o Spark, se acostumar um pouco com a ferramenta do Databricks, tá? Porque assim, geralmente quando você vai trabalhar numa empresa, tá? Você vai ter todo esse data lake já consolidado, tá bom? Você eventualmente vai criar tabelas, mas você vai ter um bucket, por exemplo, no S3, né, que é basicamente um serviço de armazenamento em cloud, para você salvar esses dados, tá? Ele é free sim, Rodolfo. Ele é gratuito, tá? Então você pode criar a conta ali, assim, bem tranquilamente, beleza? Então eu vou criar aqui a tabela, eu vou ter que selecionar aqui o cluster, e aí eu posso dar um preview table aqui, tá? Eu posso nomear essa tabela, beleza? Posso dizer qual é o esquema que essa tabela vai estar. Eu vou dizer aqui que a primeira linha é o cabeçalho, e vou pedir para ele inferir o esquema, beleza? Pronto. Daí eu vou esperar, ele demora um pouco, daí eu vou dar um create table aqui. Pronto. Olha só, ele criou, né? Posso vir aqui no catálogo, e agora no meu catálogo eu tenho 2022 e 2023, tá bom? Como eu sou um professor, né, que eu gosto de ajudar, né, as pessoas, né, na verdade eu não me intitularia nem professor, eu me intitularia aluno, né, eterno aluno, enfim. Mas o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma parte dessa task para vocês verem como é fácil, tá? Eu vou dar um def censo 2022 spark.table. Deixa eu subir aqui para pegar o nome da tabela, né? Essa tabelinha aqui, beleza? Então, ó, peguei 2022 e 2023, beleza? Beleza. Deixa eu mudar aqui. O que eu teria que fazer, tá? Deixa eu ver se eu salvei com esse nome mesmo. Ah, tá, peraí. Na verdade, eu tô colocando o nome errado, hein, gente? É Microdados Educação Básica 2023. Deixa eu voltar lá agora. Vamos lá. Tá, beleza. Então, DF Censo 2022, né? Spark.table. E aí, agora também 2023, né? Beleza, pronto. Então, olha só, tem essas duas tabelas. O que eu preciso fazer, né? Eu preciso dar um columns aqui e eu ver a quantidade de colunas que esse cara tem, né? Para ver se a quantidade de colunas é igual, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ficou faltando lá um ponto columns. Ó, tá vendo que aqui já deu 408 já? Colunas, né? Então, assim, aqui já vai ser uma dificuldade, tá, gente? Deixa eu ver se ele vai aqui. Para concatenar, a gente vai usar o comando union, tá? E aí, eu vou dar um enter aqui, só para ver se ele vai. Ó, tá vendo que já dei um erro aqui, né? Então, putz, ele falou ali que a quantidade de colunas ali do primeiro data frame é diferente da quantidade de colunas do segundo. Então, assim, esse aqui é o desafio, tá? Que eu queria mostrar, tá? Porque, assim,
Em 2 anos recentes, né, 22 e 23, os dataframes eles já não têm a mesma quantidade de colunas, né? Então, ou seja, e eu não sei nem se as colunas, né, o nome das colunas são iguais, tá? Então, o que, que pode ser aqui, tá, gente? Pode ser que, por conta do ano de 2022 ainda ser um ano pandêmico, tá? 2020, 21 e 22, termos algumas colunas ali referentes a questões da pandemia, tá? É o que eu acredito que seja, beleza? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Ou pode ser também ali algumas outras questões, né, de, por exemplo, educação EJA, né, que é para jovens e adultos, que pode ter em um data frame, não no outro, tá? Isso aí vocês vão ter que validar, tá bom? Então, assim, qual é a task aqui, tá, gente? A task é você concatenar, montar esse painel de dados, beleza? E aí, quais são os pontos de atenção que a gente vai ter que ter ao executar essa task? É exatamente esse que eu mostrei aqui agora, tá? Então, já adiantei aqui qual é o grande ponto de atenção. Mas aí a pergunta, tá? Acho que o bacana aqui vai ser o seguinte, poxa, mas quais são as análises que a gente pode fazer com esses dados, né? Então, assim, eu quero que vocês proponham aqui algumas análises que a gente possa fazer com esses dados, tá? Ah, poxa, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer um mapa, eu posso fazer uma análise geoespacial, eu posso fazer uma análise estatística, eu posso fazer uma análise bivariada, eu posso, enfim, eu quero que vocês tragam alguma análise, por mais simples que seja, tá? E aí eu vou tentar reservar ali 10, 15 minutos para um de vocês ou dois de vocês apresentarem isso. Beleza, gente? Combinado assim? Sim ou não? Combinado? Estamos combinados? Beleza. Maravilha. Combinado Fechou? aí. Boa. Fechou. Então vocês já vão sentir na pele, assim, tá? Que eu acho bacana. Uma dor que eu senti na minha tese de doutorado, tá? Que eu tive que juntar isso aqui de 2006 até 2023 também, tá? E era um outro dataset do Ciência Escolar e não tinha padronização de conceito e de nome de coluna, de nada. Então, assim, foi bastante trabalhoso de consolidar esses dados, tá? Nossa, que cada um tem colunas diferentes, né? Para agregar, fazer uniões de todos tá difícil. Tá? Exatamente. Eles podem ter quantidade de colunas diferentes ou até o nome da coluna ser diferente. Isso. Se eu tenho uma base de dados tratada, sim, eu tenho uma base de dados tratada. Limite de armazenamento do Databricks. Olha, se for no dado ali, no catálogo, é 2 GB, tá? Se for no cluster, é um cluster de 15 GB, tá bom? Então, assim, tem limitação no cluster que você vai criar e no armazenamento de dados que você vai fazer. E também, assim, o cluster, às vezes, se ele ficar inativo, não lembro por quanto tempo, tá? Esse cluster aqui eu criei, ele era 6 da tarde, ele tá ativo até agora, né? Mas eu tô mexendo aqui, tô rodando. Mas, assim, se ele ficar inativo, sei lá, por um tempo, ele é desligado. Desligado não, ele é desativado. Boa. 2 horas ou 1 hora de inatividade. Eu também não lembro, porque ultimamente eu não tô usando mais o community, tá? Mas, assim, se ele ficar inativo, putz, ele é desativado, tem que criar outro cluster, tá? Então tem várias limitações aqui. Tem outra limitação também. Você não tem como criar dashboards aqui no Databricks Community, tá? No Databricks versão paga, você consegue criar dashboards, né? Inclusive eu já fiz isso, tá bom? Então você pode criar consultas, dessas consultas você vai alimentar dashes, você pode criar alertas também em cima dessas consultas, né? Você pode fazer várias coisas. Aqui é bem travado. A parte de experimentos e machine learning também é bem travada, tá? Você não pode utilizar AutoML, você não pode versionar melhor o seu modelo. Então, assim, é muito... workflow, pipeline também não consegue criar. Assim, tem muita limitação aqui, tá? Gente, eu vou finalizar por aqui, tá? Porque senão vai ficar cansativo, tá? Mas na próxima aula, tá? Só para passar rapidinho o que a gente vai falar, eu vou falar ali sobre machine learning, tá? Assim, de maneira bem rápida. Depois eu vou falar de maneira bem rápida também sobre regressão linear, tá? E avaliação de regressão, tá? Depois a gente vai ver como que faz, né? Como que a gente pode fazer uma regressão linear utilizando machine learning no Spark, né? Ficou redundante o que eu falei, mas enfim. Então todo o flow aqui, todo o fluxo, né? Para você criar um modelinho.
E, além disso também, né, que é o que vai estar no material 2 ali, vai ser o quê? Eu vou mostrar como que a gente pode criar modelos aqui diversos, né? Então, uma árvore de decisão, floresta aleatória, fazer o hyperturning, fazer processamento de variável categórica, e vai ser basicamente isso, tá? Próxima aula. Então, vai ter muita coisa, mas eu vou estar mais focado, de fato, na parte do machine learning. Aqui eu estava fazendo meio que um nivelamento, um overview da ferramenta. Agora, na próxima aula, a gente vai falar mais especificamente do Spark para machine learning. Beleza? Eu vou pausar a aula aqui, e aí, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, a gente fica aqui 10 minutinhos falando, tá? Então, deixa eu pausar a aula.